Olá, sexto ano, boa tarde aí, galera. Espero que todos estejam bem, tá? Continuando então nossos estudos, terceiro bimestre, tá? Primeira, primeiro capítulo, né, que a gente viu foi sobre energia, e agora, ainda, né, falando sobre energia, a gente começa a ver sobre as matrizes energéticas, né? As diferentes fontes de ou desculpa, as diferentes matérias-primas, né, que vão servir como fonte para a geração de energia elétrica, tá? Então, ano 218, a gente tem uma pequena introdução, né, sobre a questão da matriz energética, né? Cada país vai apresentar uma matriz energética. Então, por exemplo, o Brasil, para a gente oferecer, né, uma grande oferta de rios, com rios de planalto ou rios de relevo, a gente tem um grande potencial hidrelétrico. Então, a maior parte da matriz energética para geração de energia elétrica vem das usinas hidrelétricas. Agora, se a gente olhar para a matriz energética geral, todas as fontes de energia, né, que o Brasil ele tem, o petróleo é a principal matriz energética do nosso território, tá? Então, seguindo aí, a gente vai ter uma noção das principais matrizes, né, energéticas em todo o mundo. Ah, e aí, já adiantando, né, das principais matrizes, isso num contexto geral, né, não na formação de energia elétrica. Você tem o petróleo, carvão mineral e o gás natural como as três principais fontes, né, de energia, ou as três maiores matrizes energéticas, são os mais utilizados, né? É, e coincidentemente são três combustíveis fósseis, né? São combustíveis que acabam gerando um forte impacto ao meio ambiente, tá? Ao longo da história, o ser humano ele utilizou diferentes matrizes energéticas, né? A gente pode levar em consideração lá atrás, né, no histórico da humanidade, né, o uso, por exemplo, de vegetais como fonte de energia, a força animal, né, principalmente no trabalho da agricultura e pecuária, você tinha os animais, né, o uso dos humanos, opa, o uso de animais pelos humanos, né, para se prevalecer, né, dessa força dos animais. A partir principalmente, tá? Do século, os séculos mais recentes, né? 18, 19, a gente tem basicamente no século 19, final dele, o surgimento da energia elétrica, tá? E a partir daí, a gente começa a ter uma nova fonte, né, de energia sendo oferecida à sociedade para que possa produzir alguns de seus trabalhos, né? Então, o que a gente tem que a gente vai perceber aqui que há uma diferença, né, da matriz energética que é o recurso de energia oferecido ou que você encontra em um país e tem a matriz de energia elétrica, tá? É uma grande diferença. A matriz de energia elétrica, a gente vai observar as fontes, né, ou matéria-prima, fonte de energia ou fonte de matéria-prima que vão gerar a energia elétrica que chega nas nossas casas. Beleza? Ah, a partir então do do surgimento da energia elétrica, a nossa sociedade ela se tornou muito dependente desse recurso, né? Você imagina hoje a gente ficar mais de 24 horas sem energia, né? A loucura que seriam as nossas vidas. Então, a partir daí, diferentes atividades passaram ou têm uma necessidade de consumir essa energia elétrica. Se a gente observar aqui, né, no gráfico, o homem atual, né, que é o homem tecnológico, a nossa sociedade atual, nós temos o maior uso de energia, né, no setor de serviços, depois a indústria e depois vem a agricultura, a pecuária e
assim por diante, né, as demais atividades. Aqui no gráfico a gente tem o uso para moradia e comércio, indústria, agricultura e transporte. Transporte, moradia e comércio, eles acabam sendo englobados na mesma questão do serviço. Então a gente pode perceber que tanto aqui, ó, moradia, comércio e transporte juntos já ah, nos indica um maior uso, né, de energia para produzir o trabalho. E logo depois ali a indústria e a agricultura juntos, tá? E o que a gente percebe também é conforme o homem, né, foi evoluindo, então ele sai do homem primitivo a chegar ao homem tecnológico, o uso ou o consumo de energia no mundo ele foi aumentando. E a tendência é que continue aumentando, né? Porque novas tecnologias surgem, a população mundial também ela continua crescendo, então, consequentemente, vão ter acesso, né, a produtos que necessitam de energia e a partir daí, claro, né, esse consumo vai se manter em alta. Beleza? Seguindo, nós temos aqui a página 220, né? Iniciando logo com a pergunta, né? O que é a matriz energética? Então, como eu falei no início, lá na introdução do capítulo, é a quantidade de recursos energéticos que você tem, né, disponível em uma região, território, né, que vai ser transformado, distribuído e consumido nessa região, tá ok? A quantidade, deixa eu ir passando aqui, desses recursos vão acabar, né, a oferta, desculpa, desses recursos energéticos acabam caracterizando os tipos de fontes energéticas mais utilizadas por um país, tá? No quadro aqui, deixa eu só aumentar um pouco, aqui tá legal. A gente tem o quadro do consumo de energia, ou desculpa, da matriz energética mundial. Então vocês percebam que o petróleo é o mais utilizado, né, como eu falei, seguido do carvão mineral e logo depois do gás natural, tá? Aí depois vem biomassa, que são os biocombustíveis a partir da matéria orgânica, nuclear, tá? Energia hidráulica via hidrelétricas e outras fontes de geração, né, de energia. Agora, quando a gente fala da composição, né, dessa matriz energética mundial, a gente está comparando os tipos de fontes, né, as renováveis e não renováveis. Pelo nosso gráfico aqui, a gente consegue perceber, né, amplamente superior o uso de fontes não renováveis em relação às renováveis. Isso se dá pela oferta maior dos recursos não renováveis e ainda pelo encarecimento, né, de todo o processo de produção de energia ou exploração de energia por fontes não renováveis, tá? Principalmente energia solar, né, e a energia eólica. Beleza? Seguindo, página, né, 221, a gente tem aí produção e consumo de energia. A partir, né, da, da fonte, né, ou da matriz que é disponibilizada e também do grau, né, de desenvolvimento, desculpa, tecnológico de uma região, a gente pode ter uma noção, né, do quanto essa região consome, né, de energia. Então, se a gente observar mesmo, até de forma simples, né, uma imagem de satélite da Terra à noite, né? Então você vai ver, por exemplo, o hemisfério norte, então os países acima da linha do Equador, né, como os países dos Estados Unidos, Canadá, os países europeus, né? É, será uma região muito mais iluminada, principalmente nos Estados Unidos e Europa Ocidental, do que, por exemplo, no hemisfério sul, né? Porque no hemisfério sul fica a América do Sul, né? Só dois exemplos. E o continente africano. América do Sul, um continente empobrecido, né? Assim como o continente africano. Então a gente consegue perceber
que em países mais ricos o consumo de energia ele é muito mais elevado, né, do que nos países mais empobrecidos. E isso por uma simples imagem, né, via satélite da Terra à noite, né. Então há, né, essa tendência, né, de você ter um consumo muito maior nos países mais ricos do que nos mais pobres. Isso porque eles têm são eles, né, que comandam basicamente a indústria mundial e dentro desse comando tem o desenvolvimento de novas tecnologias. Isso demanda energia. Tem um poder de compra muito alto, então eles consomem muitos produtos que demandam energia, né? E, consequentemente, por ter a parte do globo com maior, né, extensão de terras emersas, então acima do nível do mar, você tem uma concentração populacional também maior, o que vai demandar, né, claro, um consumo maior de energia. Beleza? Nos últimos anos, só para a gente finalizar aqui essa parte, na verdade, né, final do século XX, principalmente, e início, né, no decorrer agora do século que estamos, que é o XXI, a gente percebe uma preocupação muito grande dos países, sejam eles mais ricos, os emergentes e até mesmo os mais pobres, numa questão do meio ambiente, né? Os impactos ambientais gerados por esse consumo energético. Então, nos últimos anos ou nas últimas décadas, a gente vê uma campanha, né, incentivo para o aumento do consumo de fontes renováveis, né, como é o caso da energia eólica, solar, hidráulica, né, a biomassa, com o objetivo de atenuar, né, esse impacto. Então, a gente vai perceber também um aumento crescente dessas fontes renováveis, né, o uso das fontes e também o aumento do desenvolvimento tecnológico dessas tecnologias, né, ou desculpa, dessas fontes não renováveis. Então, hoje, quando a gente fala de produção de energia solar e eólica, as principais tecnologias ou a tecnologia mais avançada a gente vai encontrar, por exemplo, na China, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, né, que são países que historicamente se utilizam e se utilizaram, né, de fontes fósseis como principal matriz da energia desses países, né, mas que vê nessas fontes renováveis uma forma não só de diminuir o impacto, ao meio ambiente, mas também terem uma nova fonte, né, de dinheiro, de capital, porque essa tecnologia ela custa caro para ser produzida, desenvolvida e para o consumo, né, na compra, você também tem um alto custo. Então, consequentemente, né, esses países ainda continuam ganhando dinheiro com as fontes não renováveis, tá? O Brasil, por uma característica ambiental, né, a sua extensão territorial também, o seu relevo acabou propiciando uma grande característica, né, ou uma grande oferta dessas fontes renováveis. Como eu falei lá no início, né, você tem a energia hidráulica, né, ou a hidrelétrica como a principal fonte de produção de energia elétrica no país. Né? O Brasil, pelas características que eu falei anteriormente, tem um grande potencial para energia solar, né? A gente não utiliza tanto, mas o potencial é alto. A gente está dentro de uma área intertropical, então há a radiação solar maior, né, no nosso país. Consequentemente, o potencial da energia solar de produção também seria maior. E também é um território que oferece um grande potencial da energia eólica, que já é mais utilizado que até a solar. Né? A energia eólica a gente tem mais de 800 usinas, ampla maioria concentrada no Nordeste, são mais de 600, né? Uma aqui no Rio de Janeiro e as demais na região sul do Brasil, tá?
Seguindo aí, então, a gente tem na 222 essa questão da produção e consumo específico em algumas fontes. A primeira aí, o petróleo, que é uma fonte não renovável, então é uma fonte finita, né? Que tem aí uma previsão de esgotamento. Esse esgotamento gira em torno, né, de 50, daqui a 50, 100 anos a gente verá o esgotamento, né, das jazidas de petróleo. Aqui embaixo a gente tem os países com as maiores reservas, tá? A Venezuela, né, sendo o país que apresenta a maior reserva petrolífera do mundo, seguido ali do Canadá, né, e demais países. Mas não é o país que mais produz, né, os derivados do petróleo. Aí, nesse sentido, quem vai ser o maior produtor será os Estados Unidos, tá? Essa grande oferta, né, principalmente de petróleo nos países árabes, como a gente vê aqui no gráfico, só voltar, ó, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, Irã, Arábia Saudita, deu origem à chamada Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, né, em 1960. Isso porque até lá você tinha ali Estados Unidos, Inglaterra, Holanda comandando o mercado petrolífero com apenas 7 empresas, e os países que detinham, né, as maiores reservas de petróleo não tinham controle sobre esse mercado. Então, na década de 60, os países árabes, junto à Venezuela, que são os países que reúnem as maiores reservas petrolíferas do mundo, criaram a OPEP, né, com o objetivo ali de estabelecer regras ou estratégias para a produção, né, o preço do petróleo e a política, né, petrolífera entre os países que fazem membro dessa organização. Tá? É, no quadro aqui abaixo, como eu falei, né, os Estados Unidos, apesar de não ter a maior reserva, como a gente vê aqui, petrolífera no mundo, é ele que aparece como o maior produtor, né, de petróleo do mundo, seguido ali bem de perto da Arábia Saudita e da Rússia, tá? Deixa eu só passar aqui. Opa, o que aconteceu, gente? Travou. Voltou. Então, continuando, gente. Aqui já na 223, a gente vai ter um mapa, né, do consumo de petróleo no mundo. Mais uma vez vamos perceber, né, ó, aqui, ó, linha do Equador. Então, deixa eu só diminuir um pouquinho para a gente olhar quase, dá para ver tudo. Deu. Linha do Equador. Vou separar ela aqui com uma linha preta. Tá. Então, o que a gente percebe? Vou botar em verde. Hemisfério norte, hemisfério sul. Pela legenda que a gente tem aqui embaixo, pelo consumo, né, por pessoa dos barris de petróleo, a gente vê que o hemisfério norte tem o maior consumo, né, dessa oferta, e aí dessa energia. E aí bate com o que eu estava falando anteriormente. Países mais ricos necessitam e têm, né, um consumo maior de energia. Beleza? Deixa eu só tirar aqui esse desenho para a gente avançar, tá? Esse consumo do petróleo, quando a gente fala, não é a matéria-prima bruta, tá? O que a gente está falando são dos derivados do petróleo, né? Deixa eu ver. Não, tá certinho mesmo. Eu pensei que tivesse passado. Ah, o petróleo é extraído, né? Aquele líquido preto, bastante viscoso, e aí ele passa por um processo chamado de refino. Na verdade, ele começa a ser esquentado e em diferentes níveis de temperatura ele produz, né, a matéria-prima de outros produtos, como plástico, asfalto, naftalina, óleo diesel, outros óleos combustíveis. Então, uma série de recursos é retirado do petróleo, né, da matéria-prima bruta. E daí, né, surgindo os derivados do petróleo, que são verdadeiramente, né, os produtos que nós necessitamos tanto. Essa nossa dependência forte ao petróleo e seus subprodutos criou
né, na visão de alguns cientistas, estudiosos, a classificação de que a nossa sociedade desde o século XX, né, da descoberta do petróleo como fonte energética, e também do século XXI, é a sociedade do petróleo, porque demanda, ou desculpa, a gente depende muito para quase todas as atividades dos derivados do petróleo como matéria-prima, tá? Aqui nós temos, em média, né, como eu estava falando do esgotamento do petróleo, uma estimativa, tá? Considerando o que se consome hoje de petróleo nesses países, quantos anos ainda, né, as reservas têm para iniciar o seu esgotamento. No caso da Arábia Saudita, só daqui a 67 anos começará o esgotamento das suas reservas. A Rússia, 22, Brasil, 15 e Estados Unidos, 7 anos. Tá? Toda vez que a gente fala desses números do esgotamento, está falando das reservas de petróleo no país. Brasil, todos os países têm reservas fora do seu país de origem. Né? O Brasil tem plataformas de petróleo na África, na Ásia, aqui mesmo na América do Sul, em outros países, como os demais, né, países que são detentores de reservas petrolíferas no mundo. Beleza? Seguindo, né, nós temos aqui a produção de consumo e energia nuclear, né, já na página 225. A energia nuclear até ela foi descoberta como fonte de energia na segunda metade do século XX, e dali até o final do século XX ela era vista com muita preocupação, né? Porque o problema dela não é na produção de energia, e sim o combustível, né? O combustível nuclear ele usa um material radioativo extremamente nocivo para a vida, seja humana, né, animal, vegetal, né, como também para solo, água, e que pode impactar de forma negativa, né, deixando é, 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 caraca, fugiu a palavra, poluindo, né? Vamos usar o poluindo, eu queria usar outra palavra. Poluindo áreas, né, durante décadas e até mesmo séculos, né? Nós tivemos durante o século XX dois importantes acidentes nucleares, um no século XXI, né? Desses dois do século XX, o mais importante foi em Chernobyl, na Ucrânia, na antiga União Soviética, né? Lá em 1986, a usina nuclear de Chernobyl, que produzia energia elétrica, explodiu. Na verdade, o núcleo, né, radioativo explodiu, liberou radioatividade, e desde então já se passaram, né, mais de 30 anos desse acidente, e até hoje, ah, não só a usina, como quilômetros de extensão ao redor dela são altamente contaminados, né, de radioatividade, o que impede a ocupação humana. Então se transformou, né, a região numa grande região fantasma. Tá? E no mundo, ou desculpa, e a partir do século XXI, novas tecnologias de armazenamento, né, desse material radioativo depois de usado, a evolução da própria produção de energia nuclear, né, o desenvolvimento tecnológico dela, como também estudos que comprovaram, né, que a energia nuclear ele não é, ela não é uma energia que causa a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Ela passou a ser classificada, né, como uma energia limpa, né? O grande problema são os seus resíduos, e hoje, com toda a segurança, né, que se tem para armazenar esses resíduos, ela pôde ser classificada dessa forma. E a partir daí, pela dependência de alguns países, né, para a geração de energia, por falta, né, de fontes diversificadas, eles voltaram a produzir, né, mais energia nuclear. E é uma fonte, né, de energia com com um elevado grau de produção. Isso quer dizer, ele gera muito energia, pouca quantidade, né, de material
de combustível radioativo, você consegue uma geração de energia muito elevada. E aí no quadro a gente tem os principais países, né, que se utilizam dessa fonte de energia, que é os Estados Unidos, a Europa quase como um todo, a parte da Ásia no Pacífico, alguns países da América Central e do Sul, mas a proporção é muito pequena, assim como na África e no Oriente Médio. Basicamente, apesar de não ser o maior consumidor, a Europa, tá? É o país que é a região que mais necessita, né, dessa fonte, por não ter uma diversidade tão grande ou uma oferta tão grande de outras fontes energéticas, tá ok? Aqui a gente tem em média, né, um quadro aí com os principais reatores nucleares no mundo. Então a gente vê os Estados Unidos com aproximadamente ali 100 reatores funcionando dentro do seu território, depois França, Japão, China, Rússia, Coreia do Sul, Índia, Canadá e Reino Unido. Né? Aqui no Brasil, nós temos duas usinas nucleares, né? O Angra 1 e Angra 2, e tem Angra 3 que teve a sua obra paralisada. Tá? Seguindo, a gente aqui está falando, né, do acidente de Chernobyl, já comentei com vocês na 226, tá? E aí chegamos na página 226. E aí, para fechar na 227, a gente tem produção e consumo por meio de hidrelétricas, tá? A primeira usina, como a gente vê aí na 227, surgiu lá no final do século XIX, nos Estados Unidos, né, se utilizando da do relevo ali das cataratas do Niágara, né, para a criação do reservatório e assim também a produção de energia. É, e esse surgimento veio já para substituir uma fonte que era bastante utilizada, o carvão mineral. Né? O carvão mineral, até o início do século XX, foi a principal matriz energética do mundo. Com a descoberta do petróleo como fonte de energia, o petróleo se tornou a mais utilizada, né? E o carvão mineral fica com a segunda colocação. Tá? As usinas hidrelétricas, né, são fontes de energia limpa, renováveis, tá? Mas que, mesmo classificadas, né, como essa energia limpa, podem apresentar um pequeno impacto, né, ao meio ambiente. Isso porque ela necessita da criação de grandes reservatórios de água, né, de grandes barragens. Então, o que que é feito? O rio ele é obstruído, né, se constrói uma barragem, um grande muro, né, de contenção. A água vai se acumulando e passa a alagar grandes extensões que antes ficavam acima do nível do rio, né? E aí contribui para a decomposição da vegetação. Essa vegetação apodrecendo debaixo d'água começa a liberar gases, né? E esses gases vão chegar à atmosfera, né? E impactar, por exemplo, no efeito estufa. Fora essa perda da vegetação, a gente pode perder espécies, né? Animais, pessoas podem ter que ser deslocadas dessas áreas para a construção das barragens. Então você acaba tendo uma série de impactos negativos também dentro, tá, dessa energia que é considerada limpa, né, e renovável. Ah, Qualquer outra, né, energia limpa vai ter algum tipo de impacto, até porque você está alterando, né, o meio ambiente, está se utilizando de uma fonte, então o impacto, de certa forma, ele acaba sendo gerado. Tá? O Brasil é o país que apresenta o maior uso dessa fonte, né? A gente tem mais deixa eu ver até se está aqui o número certinho. Ah, não tem aqui não no quadro. Mas são mais de 40%, né, da energia elétrica produzida no Brasil vem das usinas hidrelétricas. E as demais vêm de termoelétricas, né, energia eólica, solar. Mas principalmente a, a, a energia hidrelétrica é a nossa principal fonte, né, para gerar a energia elétrica no país, tá? Aí embaixo aqui a gente tem os principais países em geração de energia elétrica no mundo. A China é o que mais gera energia elétrica,
ou a partir da hidrelétrica, mas não é a sua principal fonte para geração de energia elétrica. Ainda é o carvão mineral, né? E no Brasil, ele é o segundo país que mais gera energia por hidrelétricas, mas é a principal fonte dentro do território, né, dessa produção de energia elétrica. Beleza, galera? Então a gente fecha aqui essa questão, tá? 228 fala da maior usina hidrelétrica do mundo, né? Uma usina chinesa, que é a das Três Gargantas, tá? E a nossa maior é a usina de Itaipu, que é uma binacional, né? Ela é dividida entre Brasil e o Paraguai, tá? Terminada aí a videoaula, façam os exercícios, né, do capítulo, então, ó, desenvolver e aplicar, e na 229, né, a continuação junto com as atividades também. Beleza? Um abraço a todos, tá? Qualquer dúvida é só me chamar aí no Classroom. Valeu, galera.